Direito e Literatura está de volta. Temos no estúdio a presença do grande professor Ernildo Stein. O Stein, como todos sabem, tem a sua formação acadêmica com grande influência dos autores alemães. Mas antes disso eu queria perguntar já vamos na sequência falar sobre isso, mas, por exemplo, qual é a importância da literatura? Eu sei que pela sua formação, digamos, no próprio segundo grau, hoje chama de segundo grau, não sei como chamava antigamente, na minha época ainda chamava o científico, algo assim, tinha bastante leituras, né? Por exemplo, autores importantes na sua vida e que, nesse momento, que livro hoje você, assim, estou trocando tu com você, que livro poderias apresentar para nós hoje? Aqui, hoje eu quero dizer nesse momento. Com relação à literatura, eu, evidentemente, devo me considerar um leitor assíduo de literatura desde a minha formação acadêmica, porque eu tinha muito medo de eu não ter uma boa linguagem. Era o que eu também temia do direito. Eu tinha medo de cair na língua codificada do direito e conseguir impedir através do trabalho da filosofia. Isso foi muito importante. Perfeito. Por isso que a literatura foi um elemento de preservação. Eu, naturalmente, tinha alguns autores decisivos em língua estrangeira, sobretudo em francês e em alemão, e havia leituras clássicas brasileiras. O Machado de Assis, certamente, não repito agora porque ele é um clássico, mas eu me dediquei muito, por exemplo, a Guimarães Rosa, ao Grande Sertão, sobretudo ao Conto ao Espelho em Guimarães Rosa e Machado. E depois eu comecei a ler diversos outros autores que eu não preciso citar agora aqui, brasileiros, que me influenciaram de alguma maneira como entretenimento, praticamente. Eu sempre tive uma postura crítica com relação à literatura brasileira como sendo uma literatura, e muitos me criticam. A Susana me olha, minha mulher, com o olho torto, porque ela é escritora, ela tem romances publicados, ela sabe o que é o português. E eu dizia, eu quero ler em alemão, eu quero ler em francês, porque eu tenho uma vaga impressão, que eu continuo sustentando, de que o português, por mais que seja a minha língua, e a literatura, por mais que seja a minha literatura, ela é uma grande parte uma literatura subserviente. Ela foi produzida nas diversas épocas de determinados tipos de poder que se instalava, e a partir daí era escolhido um autor, Olavo Bilac, Gonçalves Dias, Castro Alves, como o representante legítimo do grupo dominante da época. Um pouco de síndrome de Caramuru na literatura também. A ideia de que, quer dizer, não é a ideia, era uma espécie de processo quase subterrâneo que fez da literatura brasileira uma literatura que poderia ser muito maior do que ela é. Onde na literatura brasileira aparece um Schiller, um Goethe, um Shakespeare, nem Camões é bem lido, entende? Uhum. E é isso que me fez, muitas vezes, fugir da literatura brasileira, em certo sentido. Eu tive a ocasião de aprofundar isso, graças à minha eliminação da universidade pela ditadura, porque na Europa eu fui solicitado a apresentar temas sociológicos da literatura latino-americana. De tal maneira, eu comecei com Borges, passei por Ernesto Sábato, fui para Alejo Carpentier, e conheci, e trabalhei com muitos outros autores sobre diversos pontos de crítica aos desmandos do poder, de crítica ao poder estabelecido, etc. E isso me fez, então, que eu lesse praticamente toda a literatura, até um dia eu me encontrar com obras. A biblioteca trazia tudo que eu queria da América Latina, lá na Alemanha, com obras de Juan Carlos Onetti, um escritor uruguaio,
Sem que dúvida. me impressionou muitíssimo, sobretudo pela linguagem, pelo estilo e pela maneira de construir o seu trabalho. Mas eu usei a literatura no Brasil ainda, antes de ser casado, em 68, quando eu estava dando uma última aula em Caxias do Sul, onde eu lecionava, eu usei três livros meio literários e meio filosóficos também, para fazer o último protesto, porque eu sabia que provavelmente eu seria cassado. E foi nesse momento que eu passei da literatura, que em geral eu lia, antes de ir para a Alemanha, naturalmente, pela segunda vez, eu passei a olhar a literatura de uma maneira quase sempre atravessada por um elemento crítico, um elemento de contestação, etc. E o que estás lendo agora? O que poderia mostrar para nós, para o nosso telespectador? Um dos autores daquela época que já eu admirava era Ernst Jünger, um velho old man da literatura alemã, morreu com 105 anos. Ernst Jünger, com o qual muitos europeus tinham diálogos, franceses gostavam muito, Céline e outros gostavam muito dele. E Heidegger tinha um particular gesto de admiração por ele, sobretudo numa carta que se intitula Sobre a Linha, que Jünger escreveu e que Heidegger intitulou o problema do ser translinha, além da linha. E Jünger foi, além de grande literato, grande guerreiro, teve 2 vezes premiado pela Cruz de Ferro por ferimentos em batalhas, foi chefe de um setor de Paris na época da ocupação e sempre ligado à literatura, vivia também fazendo pesquisas científicas, fez pesquisas de diversos tipos e, sobretudo, a crítica do poder para ele era central. Dos últimos livros fundamentais traduzidos no Brasil pelos anos 68, por aí, é Eumesville. Pode mostrar aí? Eumesville é um livro particularmente surpreendente. Deixa assim para ele mostrar para a câmera, para nós? Sim. A capa, assim? Isso. Eumesville é fundamentalmente uma teoria política que pretende encontrar as raízes da discricionariedade e as raízes do despotismo. O que para o direito é uma maravilha, na junção direito e literatura. Exatamente. A sua escolha é absolutamente relevante, né? Toda a discussão se faz nessa base porque ele introduz 2 personagens, um deles conhecemos muito, que é o anarquista, que de certo modo quer derrubar e acabar com todos os elementos estabelecidos, e o outro, e essa é uma criação dele, o anarca. O anarca é uma figura que contesta, subverte, mas deixa estabelecido, na medida em que ele é anarché, ele é sem princípio, mas observa a grande cena de toda a truculência do despotismo. Esse anarca, ele é o personagem central desse romance, que se desdobra numa ilha que sobrou depois de uma guerra atômica, onde vive um tirano com um pouco de soldados, uma pequena universidade, onde o professor leciona, onde o anarca faz livre docência e à noite, para ganhar dinheirinho para pagar o estudo, ele faz a bebida e faz o drink para o condor, que é o tirano. Mas anota tudo o que o tirano diz e durante o dia se retira para a caverna e redige a grande teoria do poder e a grande teoria da crítica ao poder. Por isso, de certo modo, um livro muito interessante. Dá para recomendar para os nossos alunos. De todo modo, nessa linha, a tua formação acadêmica teve grande influência, já falamos, na obra do Heidegger. Minha pergunta é simples, por que Heidegger? E qual é a originalidade da proposta?
É ele quem revela, tão finitos somos nós que precisamos do conceito do ser para pensar. Enfim, pode falar um pouquinho da importância, pode falar um pouquinho da importância do Heidegger e depois vou perguntar sobre a noção de paradigma e como isso é importante para o direito. Bom, eu falo um pouco sobre isso. Às vezes acho que insisto demais, mas não insisto demais porque efetivamente Heidegger é um dos filósofos que me marcou profundamente, simplesmente porque eu já conhecia a filosofia quando eu descobri Heidegger, e é mais importante ir da filosofia para Heidegger do que de Heidegger para a filosofia. A gente aprende mais Heidegger vindo da filosofia, isto é, conhecendo filosofia clássica, conhecendo temas fundamentais da metafísica, etc., para então pensar Heidegger. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha todo um campo de literatura ligado à escola teórica, à escola histórica alemã, à questão da hermenêutica, etc., que me fazia mais interessado naquilo que já aparece na primeira frase da minha tese: a metafísica ocidental nasce sob o signo da luz. E essa ideia do signo da luz e da transparência, eu, no fundo, não aceitava. Eu não aceitava que houvesse a possibilidade de a metafísica tornar tudo transparente e resolver todos os problemas. E, a partir daí, a hermenêutica, com a questão da historicidade, logo em seguida, Gadamer também, mas Heidegger, naturalmente, durante muito tempo antes, me davam a ideia de que eu estava a caminho de encontrar um jeito de pensar a filosofia diferente. Isso seria um novo paradigma que eu, pela primeira vez, consagrei aqui entre nós, provavelmente um dos poucos, no pequeno livro 6 Estudos sobre Ser e Tempo, que deve estar na 6ª ou 7ª edição pela editora Voz. 6 Estudos sobre Ser e Tempo. Agora, portanto, por aí que eu cheguei mais na filosofia, que me segurasse. Porque a minha tentação era, no fundo, de eventualmente, aliás, quando eu voltei ao Brasil, em 76, eu fui me inscrever para fazer concurso de procurador. E não recebi atestado ideológico, por isso não me inscrevi. Pois, tinha esse problema, né? Pois mas enfim, provavelmente eu tinha sempre uma certa ligação com o direito, também por causa de Eric Wolff, que foi um grande estudioso do direito nos gregos e escreveu 3 volumes sobre a dike, sobre a justiça nos gregos. E ele estava doente quando eu cheguei na Alemanha, senão talvez até eu tivesse pegado ele como orientador. Mas, enfim. Eu gostaria de falar do direito, hermenêutica, filosofia. Exatamente, essa questão. Na sequência, que o direito e literatura agora vai para um intervalo, na volta a nossa discussão prossegue. Um instantinho só para tomar um café e já voltamos.